Olá, eu sou Carlos Cordeiro, artista plástico e professor de desenho da Escola Guiar, Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o campo do desenho e suas possibilidades de produção e significação. Então vamos lá. O campo do desenho é um campo muito antigo na história humana. A gente tem registros, né, nas cavernas e nas paredes de pedra espalhadas ao redor do mundo todo, registros que remontam os tempos mais remotos da existência humana, né? Então, o desenho é o primeiro registro histórico de uma intenção humana. Até onde conhecemos, sua origem vem dos grafismos paleolíticos, que surgiram antes da linguagem oral. O surgimento dos diversos sistemas de escrita é posterior na cronologia histórica. Então, eu separei aqui umas imagens da caverna de Lascaux, na França, onde tem desenhos muito antigos, de cerca de 15 mil a 10 mil anos antes de Cristo, e que impressionam que, como já num tempo tão remoto, havia um domínio técnico do desenho tão primoroso, ainda para os padrões dos dias de hoje, né? E isso ficou escondido muito tempo, né? Até que a caverna foi descoberta. E como isso resistiu tanto tempo, né? Observem também que há outras dificuldades no ato de desenhar nesse período, que são muito diferentes da realidade que a gente tem hoje. Esses desenhos eram feitos em cavernas, né, com uma superfície totalmente irregular da parede e não tinha luz ali, né? Então, provavelmente, eles fizeram alguma fogueira para fazer os desenhos, né? E ao desenhar nessa superfície irregular, eles desenhavam de uma forma que desse ângulo que a gente está vendo, que foi tirada a fotografia, o traço do artista da época, ele corrigia as imperfeições, a superfície irregular da parede, de modo que de onde você, do plano mais baixo que você estivesse vendo, essas imperfeições eram corrigidas no desenho, né? Não é como um papel que é totalmente plano, né? E para observar esses objetos, esses animais, eles provavelmente teriam que arrastar eles para dentro da caverna ou guardar isso de memória, né? Então, assim, a gente vê esse cavalo, né, como ele tem uma semelhança com os cavalos ainda dos dias atuais, né? Esse boi também, né? Como é bem representado, né? Como a forma dele é complexa, né? E no Brasil a gente também tem essas pinturas, né? Essa aqui, por exemplo, é na Lapa da Cerca Grande, do município de Matosinhos, de Minas Gerais, né? Que tem mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo, né? No Brasil a gente tem vários sítios arqueológicos, né? Que tem essas pinturas rupestres, né? E temos algumas também que são de motivos abstratos, né? Assim, a gente não sabe se há alguma contagem sobre épocas do ano ou algum conhecimento de astronomia. Hoje não dá para a gente saber com exatidão o que elas representam, né? Essa pintura, por exemplo, é também de mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo e fica no município de Xique-Xique, na Bahia, né? Agora eu queria fazer uma ponte entre esses desenhos pré-históricos que a gente viu, né? E a escrita egípcia, né? Para a gente fazer uma reflexão sobre esse outro desenvolvimento do pensamento gráfico humano, né?
Então, em escritas antigas, como na egípcia, por exemplo, que começou cerca de 3.000 anos antes da nossa era, era comum o uso de pictogramas, que são desenhos figurativos padronizados que representavam os objetos que significavam. O uso de sinais abstratos só foi incorporado posteriormente, mesmo assim combinado com figuras, em um sistema que tornou possível compor um alfabeto de 24 caracteres que representavam sinais fonéticos, o que permitia, em princípio, designar qualquer palavra egípcia que era indicada. Essa estreita aproximação que o desenho tem com a escrita se dá também pelo fato de que o desenho fornece à escrita o repertório gráfico que ela precisa para se afirmar como linguagem. Ou seja, em todos os sistemas de escrita, né, que a gente tem no mundo, né, as letras, os fonemas, os sinais gráficos, eles são, antes de tudo, desenhos, né? Depois a gente atribui eles esses sinais fonéticos, os significados de letras ou de palavras, mas antes de tudo isso é desenho, né? Uma letra é uma letra A, por exemplo, é um desenho abstrato que a gente, por uma convenção, a gente entende que é a letra A, né? Então, aqui temos uma imagem do alfabeto egípcio, que é interessante isso, né? Assim, que eram desenhos muitas vezes figurativos, né? E que organizados e dispostos de uma maneira ordenada, montavam um texto, né? Sobre aquilo que os artistas artesãos, né? Da época, né? Eu chamo de artistas artesãos, porque era um ofício que estava mais ligado ao artesanato, porque você tinha regras bem rígidas de como fazer essa escrita e como fazer também as imagens do padrão, de forma que as pessoas que trabalhavam com isso aprendiam o ofício de um para outro e não lhes era permitido fazer muitas modificações. Então, assim, isso faz com que tenha chegado até nós um sistema muito bem organizado, assim, da parte iconográfica, né? Agora, o que complica a decifração dos hieróglifos é a combinação dos signos do alfabeto com outros sinais. Os escribas egípcios não se contentaram em usar os 24 fonogramas. Atribuíram mais importância às modulações de linguagem e aos valores estéticos do que ao método e à simplicidade. Além disso, é preciso considerar a variação durante os diversos períodos do Egito Antigo. Deste modo, não é possível saber como a língua egípcia era falada. Ou seja, então a gente tem uma preocupação ali que não é só com o significado do que está sendo escrito, mas também com a parte visual, com a composição e tudo, né? E embora esses artistas, artesãos, eles seguissem o mesmo padrão, ao longo de muito tempo, algumas coisas pequenas eram mudadas, né? Então, assim, nos diversos períodos do Egito Antigo, você tem algumas mudanças, mesmo que pequenas, mas que complicam a decifração do que seria que eles estariam dizendo com aquelas representações, né? Então, olha que interessante. A gente tem algumas coisas que a gente conhece, né? Que, por exemplo, essas duas pernas implicavam a ação de ir. Um rolo de papiro para as palavras abstratas, né? Um homem para todos os seres masculinos. Uma mulher para todos os seres femininos. Um homem com barba para as divindades. Ou seja, eles simplificavam algumas coisas com um desenho, né?
Então, aqui a gente tem a imagem de um mural, né, com essas representações egípcias, né? Então, notem aqui que a gente tem aqueles desenhos, né, que compunham a escrita, né, combinado com imagens, né, que tinham uma lógica muito rígida, né? O tronco deveria ser representado sempre de frente, a cabeça sempre de perfil, o braço representado inteiro, as pernas também inteiras, com o pé de lado, para aparecer toda a extensão do pé, né? E essas diferenças de tamanho entre os personagens que compõem as cenas tem a ver com a diferença de importância deles no contexto da cultura egípcia. Esse ser aqui tem uma importância maior que esse aqui ou esse, porque ele está representado maior. Então, notem que dentro desse sistema, assim, eles têm tem uma técnica apurada, né? E fazem uma composição muito harmoniosa, né? Se a gente pensar na distribuição dos pesos visuais, né? Da harmonia das formas, né? Então, é um sistema, assim, que, embora tivesse regras rígidas de representação, era muito bem desenvolvido, né? Aqui a gente tem um detalhe, por exemplo, olhem que como há uma beleza, né, nesses pássaros que eles desenham, né? E no contexto todo, né? Tanto a escrita quanto as imagens que são combinadas com elas, os peixes, né? Tudo muito bem pensado, muito bem articulado, né? Do ponto de vista visual, né? Então, mais para frente, a gente tem a Grécia, né? E aí eu queria falar para vocês um pouco sobre os vasos gregos. Então, agora do Egito, a gente vai para a Grécia, né? Então, eu queria falar um pouco sobre os vasos gregos, suas narrativas e a descoberta do escorço. Então, a gente tem aqui, nessas representações desses vasos em cerâmicas, né? Que essas imagens que ornamentavam eles, né? Aqui a gente tem uma cena de Aquiles e Ajax, né? Dois heróis gregos jogando damas, né? Então, notem como a gente ainda tem alguma coisa aqui do modo de compor dos egípcios, né? O pé na lateral, né? O braço que aparece inteiro, né? A cabeça de perfil. Só que notem também como eles já têm uma liberdade, por exemplo, nesse braço que está atrás aqui, né? Que aparece só essa partezinha aqui da mão, né? Alguns detalhezinhos que já eram um pouco diferente dos padrões egípcios. E aí a gente pega um desenho como esse, que tem um detalhe assim, que é uma primeira vista parece assim, sem muita importância, mas esse pé aqui, nessa posição, diferente desse aqui que aparece com a extensão toda do pé, esse aqui de frente, ele aparece com um ponto de vista totalmente diferente, que é o que a gente chama de escorço. E isso possibilitou à arte ocidental uma liberdade muito maior de representar de repertório gráfico e imagético para representar a realidade, né? Então, essa é uma conquista muito importante dos gregos, né? Que é o escorço, né? Que depois vai se desenvolver muito, principalmente na pintura renascentista, né? Que a gente tem uma retomada da antiguidade clássica e tudo, né?
E aí, da Grécia, eu queria passar então para as iluminuras, né, os manuscritos iluminados, né, que, que surgiram principalmente na Idade Média, né? E essas iluminuras são representações imagéticas executadas nos manuscritos produzidos principalmente nos conventos e abadias da Idade Média. Ou seja, nessa época ainda não havia editoras, né, materiais que tivessem uma técnica que conseguissem reproduzir os livros em tiragens grandes, né? Era tudo feito manualmente, principalmente pelos monges e padres, né, nas abadias e nos conventos, né? Então, aqui, o que era importante nessa iconografia deles, né? Era ornamentar, né, as páginas dos livros, né, para trazer uma coisa de beleza e de simbologia também agregada ao texto que estava sendo escrito, que na maioria das vezes eram textos religiosos, né, e os desenhos, eles não estavam preocupados com a proporção ser exata, com o que está sendo representado ser o mais real possível, né, em termos de ilusão. Tanto que aqui a gente vê uma arquitetura totalmente diferente, né, do que ela seria no modo naturalista, né, e o tamanho das pessoas aqui também totalmente desproporcionais, né, se a gente pega esses com esses aqui. Mas por que eles faziam isso? Porque o mais importante nas iluminuras é que elas ilustrassem ou iluminassem o texto que estava escrito ali, porque muitas das pessoas na Idade Média não eram alfabetizadas, né? Então, tanto nas iluminuras quanto nas decorações das igrejas, era importante que as pessoas, através das imagens, pudessem compreender a palavra que estava sendo pregada ali no texto ou no sermão do padre, né? No caso da iluminura, era para ilustrar e para ter uma correspondência direta com aquilo que estava sendo escrito, né? Então, assim, não importava a maior verossimilhança com o mundo real. O que importava era a clareza da mensagem que estava sendo transmitida ali, né? Nesse caso aqui, a vida e milagre de Santo Dionísio, né? Que essa iluminura pertence à Biblioteca Nacional da França. Aqui uma ilustração do Apocalipse, né? Que a gente tem todo. Agora, em termos de desenho e de composição, né, são muito interessantes essas iluminuras, né? Dentro desse sistema que era bem próprio da época, né? Então, Vila Nova Artigas, que foi um arquiteto importante aqui do Brasil, ele afirma que na Idade Média o desenho como termo ainda lutava para aparecer. Era uma semântica nebulosa à procura de uma palavra. Leonardo da Vinci desenhou como técnico e desenhou como artista. Procurou uma composição onde nada fosse arbitrário. Em seus quadros, as figuras se inscrevem em formas geométricas definidas, maneira de apropriação do conhecimento científico para informar sensibilidade criatura, procura de racionalidade. Com ele e os demais artistas do Renascimento, o desenho se impôs. Então, essa ideia do desenho como desígnio, como intenção, né, ela surge com a Renascença italiana, né? E um dos maiores desenhistas dessa época é o Leonardo da Vinci, né? Que a gente tem um desenho dele de anatomia, né? Nessa época, o desenho ainda não era considerado uma arte como a pintura a óleo, por exemplo, né? Ele tinha mais o valor de estudo, né?
tanto para composição dos quadros, né, como estudos científicos mesmo, como é esse caso aqui do Leonardo, né, que ele está estudando como que se comporta a nossa musculatura nessa parte aqui próxima do pescoço, né? Então, assim, provavelmente ele dissecou um cadáver, né, para ver isso aqui, né, esses detalhes, e faz anotações aqui. E notem também, né, como o naturalismo aqui, as proporções, tudo isso já é pensado de uma forma mais intencional, né? Esse estudo de mãos e braços, né, que é para uma pintura posterior que ele fez, né? Aqui o estudo das proporções da figura humana, né? Então aqui ele já está interessado em tentar reproduzir a realidade da forma mais fiel possível, né? Aqui um estudo de tecido, né? São desenhos que, embora tivessem essa intenção de serem estudos, hoje em dia, né, com o passar do tempo, a gente já considera como obra de arte, né, pelo tanto valor estético que eles têm, né, quanto histórico e artístico mesmo, né. Aqui um estudo de uma máquina voadora, né, que nunca chegou a ser realizada, né, mas já estudando essas possibilidades, né, esse sonho da humanidade, né, de voar e tal, né, que veio se concretizar só depois, né, muitos anos depois, né. Mário de Andrade destaca no desenho seu caráter infinitamente sutil de ser ao mesmo tempo uma transitoriedade e uma sabedoria. Para ele, o desenho fala, se aproximando muito mais da escritura e da caligrafia do que de uma arte plástica. Deste modo, o desenho, da mesma maneira que as artes da palavra, é essencialmente uma arte intelectual que devemos compreender com dados confrontadores da inteligência. O autor afirma que o desenho tem a natureza de ser um fato aberto, onde os limites não se aplicam. Para Mário de Andrade, os desenhos são para a gente folhear, são para serem lidos que nem poesias. Esse caráter demasiadamente intimista é que faz do desenho um jeito de definir transitoriamente, criando os finitos de uma visão, de um momento, de um gesto, ao contrário da pintura, que tradicionalmente, quase sempre, busca elementos de eternidade e por isso tende ao divino. Já o desenho transforma uma experiência vivida numa definição eminentemente intelectual. Então, Mário de Andrade, um autor importante da nossa literatura, e que escreveu também sobre desenho, né? Ele faz uma reflexão aqui que está muito de acordo com o desenho na época do Renascimento, né? E talvez até meados do início do século XX, né? Que é mesmo um caráter intimista, né, do desenho, né? Que são feitos não para serem contemplados como uma pintura, né? Mas para serem folheados, né? Para serem vistos de uma maneira mais íntima mesmo. Então, o Renascimento ele teve a expressão maior na Itália, né? Mas a gente tem na Alemanha também o Dürer, né? Que foi um grande desenhador, né? Aqui temos um desenho que é um dos maiores estudos sobre a velhice já feita, né? Assim, já feito, que esse retrato da mãe dele, né? Que faleceu pouco tempo depois que ele fez esse retrato. Então, assim, é um desenho assim muito franco sobre a velhice, né? Ele não esconde nada, né?
ele expõe todas as rugas, todas as marcas do tempo, né? Tudo isso ele retrata, né? De uma maneira muito com uma técnica, né, muito apurada, né? Aqui uma gravura dele, né? E aí eu queria mostrar essa gravura para a gente ver. A gravura é uma parente muito próxima do desenho, né? Porque também ela usa como os elementos gráficos, né, para se impor, né? Antes dela ser uma gravura, ela é um desenho, né, numa matriz de madeira, nesse caso, estilo gravura, que depois é impressa no papel, né? Então elas têm qualidades muito parecidas com o desenho, né? Então esse desenho aqui, o que eu trouxe ele para a gente ver, essa gravura, na verdade, eu trouxe ela para a gente ver a riqueza de detalhes que você pode ter numa mesma representação, né? De direções de linha, de qualidade de linha, de elementos, né? Tanto gráficos como personagens, como a cena como um todo, né? E a qualidade também do tratamento gráfico, né? Esse aqui, por exemplo, um desenho de uma lebre, né? Uma aquarela que chama a atenção da gente pela quantidade de detalhes, né? Parece que ele representa cada pelozinho da lebre, né? Então, assim, um estudo muito fiel, assim, à anatomia do animal, às qualidades do pelo, da estrutura do corpo dele, né? E levado, assim, de uma forma muito minuciosa, assim, ao extremo, assim, do tratamento gráfico possível para essa representação, né? Aqui um grande pedaço de trufa, né, que são umas ervas, né, que também feitos com as mesmas qualidades da lebre anterior, né? E aí, como contraponto ao Dürer, já um pouquinho mais para frente na história da arte, né, o barroco holandês, a gente tem o Rembrandt. E o Rembrandt, é interessante a gente ver que ele já tem um desenho que aponta para uma outra direção. Ele tem uma mestria tão grande quanto a do Dürer. Só que o modo dele trabalhar é totalmente diferente. O desenho dele é todo mais esboçado, feito com uma velocidade maior, mas que ao mesmo tempo consegue passar sensações, por exemplo, nesse elefante, da rugosidade da pele, da estrutura também do corpo, né? Mas tudo feito de uma maneira muito rápida e muito decidida, né? Então é um desenho feito com a velocidade assim maior e que por isso não é tão trabalhado em cada mínimo detalhe quanto o do Dürer, mas que tem uma expressão das linhas quanto vistas em conjunto muito interessante, assim, que dão todas as características do animal aqui, no caso, representado, né? Então, notem aqui nessa leoa, né? Como ela foi feita de uma maneira rápida, né? A gente consegue ver até a velocidade com que os traços foram feitos, né? De uma maneira bem esboçada mesmo. A gente vê as correções aqui que foram feitas para acertar a anatomia, né? As partes em que o carvão estava mais pressionado, né? Parece que é essa parte do rosto que foi trabalhada com mais lentamente, né? Mas o corpo é feito de uma maneira muito rápida e muito esboçada, que é uma qualidade de desenho muito interessante também, para quem se interessa por desenho, de praticar, né? Que é o desenho rápido.
como um contraponto, né? Ou do Dürer, que a gente fez, que já é uma coisa que muito demorada, muito trabalhada nos pormenores, né? Olha essa paisagem aqui, como que com poucos traços ele faz essa canoa e com o remador aqui, né? Com poucos traços ele faz a vegetação, as árvores, né? Que parece ser uma cidade aqui ao fundo, né? Aqui mais um exemplo, né? Olha essa copa dessa árvore, né? Como que com pouco ele diz muito, né? Então, seguindo ainda um pouco mais na história da arte, já para o final do século XIX, né? A gente tem, então, Van Gogh, né? Então, sobre o Van Gogh, a Edith Terdick fala uma coisa interessante. O desenho de Van Gogh é uma verdadeira festa de textura. As texturas são geradas por gestos numerosos, pontuais, circulares e retos, que na repetição enfática, minuciosa e detalhada, constroem espaços compostos pela justa posição desses grupos de texturas. Os desenhos de Van Gogh são mapas territoriais. Os gestos compõem ritmos, cadenciando um universo em cada pedacinho do papel. É um desenho orgânico. Cada gesto é uma célula que vive numa pequena comunidade gráfica. Então, aqui a gente tem um desses desenhos do Van Gogh, né? E olha como isso que Edith Terdick fala, né? Olha a quantidade de soluções gráficas que ele dá para as texturas da vegetação, pontos, repetições de pontos, repetições de linhas em diversos sentidos, né? Linhas com mais espessas, linhas mais finas, as direções, né, dos tratamentos também, né? Tudo isso torna um desenho orgânico, né, que se movimenta, né? Que o olho da gente não para de percorrer ele, porque ele, quando termina alguma coisa, começa outra, ele te joga em outra direção, né? Aqui um outro desenho do Van Gogh, também bem interessante, que a gente vê essa mesma característica. Olha como até a luz, assim, ele consegue representar com essas texturas gráficas dele, né? O brilho do sol, né? Aqui também, olha a diversidade de tratamentos aqui para cada parte do desenho, né? Que interessante. Esse jardim aqui, ó, as flores, né? As vegetações, o telhado, as cercas, né? Aqui uma fonte no jardim do Hospital St. Paul, que a gente também vê essas qualidades, e tudo feito também de uma maneira rápida, né? Assim, que corresponde a uma coisa emocional mesmo, né? É um desenho e assim como a pintura dele, muito ligada mais a emoção do que a razão, né? Então é tudo construído assim com uma urgência no traço, né? Tudo feito tentando captar não só aquilo que ele está representando, mas tentando captar também esse momento, né? Esse momento presente de estar desenhando, né? O que esse momento gera em termos emocionais, né? Assim, isso tudo está impresso aqui no desenho dele, né? Então, avançando um pouquinho mais, já no contexto do século XX, no contexto da arte moderna, eu separei aqui umas imagens do Paul Klee e do Miró para falar um pouco sobre a poética dos desenhos de criança, né? Se considerarmos a origem do desenho em geral, é inevitável pensarmos imediatamente nas garatujas das crianças.
Garatujas são os primeiros traços de uma criança, desenhos realizados em seus primeiros anos de vida. Por que desenho as crianças? Seja qual for o impulso inicial, a criança que brinca com as linhas que ganham existência graças ao movimento de sua mão, depressa identificará a confusão de salpicos, faixas e espirais com qualquer objeto familiar, o qual é submetido a uma série de rápidas transformações, de acordo com o temperamento e a imaginação da criança. Aquilo que a certa altura é um elefante, revela-se afinal uma casa, um carro ou uma árvore. Se seguirmos o desenvolvimento da atividade artística de uma criança ao longo dos anos, verificamos que a forma que desenha se aproximam cada vez mais de uma realidade oticamente verificável. Consequentemente, a riqueza de possíveis sugestões é cada vez mais restringida pela determinação com que a criança enfrenta a representação de um objeto. Se assumirmos que as primeiras garatujas da criança e a sua consequente identificação decorrem nos limites de um domínio mágico, poderemos também concluir que este caráter mágico se esbate gradualmente à medida que a criança vai avançando para a representação de uma realidade mais concreta. Se a criança se sente compelida a aproximar-se cada vez mais da verossimilhança fotográfica, podemos encontrar o objetivo exatamente oposto em muitos artistas modernos. O seu objetivo é o começo, a origem. Então, essa busca pela origem, né, da arte, assim, da expressão, ela se manifesta de diversas maneiras na arte moderna, né? Malevich, por exemplo, vai reduzir a pintura aos elementos mais básicos, né, as formas mais básicas, até chegar ao quadrado branco sobre branco. O Paul Klee e o Miró já buscam essa origem na expressão dos desenhos de criança, né? Claro que eles não vão desenhar exatamente como uma criança. Eles já têm toda uma formação, têm todo um conhecimento de desenho que não lhes permite ter uma expressão de uma garatuja de uma criança. Mas, ao mesmo tempo, essa busca para se libertar de uma verossimilhança fotográfica, né, de um desenho, é uma busca sincera e que produz desenhos muito interessantes, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Esse Anjo com Guizo, do Paul Klee, né? Olha assim como as associações também, né? Assim, são bem livres, espontâneas, né? Do que é, do que seria cada parte de um corpo, ó, 2 caudas, 3 orelhas, né? Coisas que não podem existir no mundo real, né, que através da imaginação podem ser criadas, né, uns atrás dos outros. E é muito interessante essa relação da imagem com o título, né, nos trabalhos deles, né. Esse que eu gosto muito, que é o Tocador de Tímbalos. Então a gente vê essa busca por essa expressão mais menos presa a padrões pré-estabelecidos, né? Aqui do Miró, né? Uma mulher diante do sol. Olha como a linha passeia com liberdade sobre o plano, né? As cores também, né? Que são usadas, né? Como elas também têm essa ideia assim de liberdade, né? No gesto, na forma como é feito, né?
aqui o retrato de um jovem. Olha esse que interessante. Voo de um pássaro ao luar. Como é uma associação assim que lembra essas associações que a criança faz, né? A gente vê aquele desenho todo rabiscado, todo abstrato, né? Nas gratujas ali. E ela fala, esse aqui é um carro, isso aqui é uma casinha, isso aqui... Isso vai mudando, o mesmo desenho que era antes um carro, daí um pouco mais para frente já é uma casinha, ou é o papai, ou é a mamãe, e essas associações que a criança faz, né? É parecida com o sentido desse título dessa obra, né? Voo de um pássaro ao luar, né? Ao artista é indispensável a coragem de ver a vida inteira como no tempo em que se era criança, pois a perda dessa condição nos priva da possibilidade de uma maneira de expressão original, isto é, pessoal. Então, essa é uma fala do Matisse, né? Que está no livro da Edith Derdick, né? Que é o Formas de Pensar o Desenho. Então, como esse era um pensamento assim recorrente ali no início do século XX, né, na arte moderna, tanto pelo Matisse, pelo Picasso, pelo Miró, pelo Paul Klee, cada um vai desenvolver isso de uma maneira bem própria, né? Então, agora eu vou falar sobre os desenhos e colagens cubistas de Picasso e Braque e a introdução do mundo não ilusório na arte ocidental. No cubismo, a razão e o desenho passaram a predominar sobre o sentimento e a sensação. As cores quase monótonas foram também uma característica muito típica do início do cubismo. Um purista rigor cromático. A cor não podia relegar o tema principal para segundo plano. O tema era a forma. As obras cubistas foram feitas por meio de uma análise racional das relações construtivas e estruturantes do espaço bidimensional, buscando uma maneira de representar a realidade tridimensional sem recorrer à perspectiva clássica. Suas pinturas apresentam volumes produzidos por formas cúbicas quase esculturais, porém a profundidade quase não existe. A maneira de justapor diferentes perspectivas sem criar um horizonte faz com que os trabalhos assemelhem-se mais a relevos do que a um esquema tradicional de perspectiva. E por último aqui uma citação do Apolinari: difere dos estilos anteriores de pintura, pois deixou de ser uma arte de imitação, para se tornar uma arte de imaginação. Então, eu trouxe aqui uma imagem do Picasso, né, dessa primeira fase do cubismo, né, e a gente tem aqui, então, uma análise da forma, né, de como a gente tem um violino aqui visto de vários pontos de vista e de vários e construído quase como um relevo, né? A gente não o nosso olho não entra na pintura, né? Ele fica na superfície e parece que até um pouco para fora, assim. A ilusão é mais causada de como se a imagem estivesse vindo em nossa direção do que a gente entrando dentro do quadro, né? Então, assim, quando o Apolinari fala que deixou de ser uma arte de imitação para ser uma arte de imaginação, no caso do cubismo, essa imaginação é uma coisa bem racional, né? Uma coisa de análise mesmo, assim, das possibilidades construtivas, né, do objeto analisado. Então, não estava preocupado em imitar o objeto como no sistema tradicional, clássico, né, que vem desde a Renascença, né? Aqui já a proposta já era outra, né?
E aí, depois, eles começaram a introduzir na pintura alguns objetos do espaço real, né? Assim, que não eram pintados. Essa corda, por exemplo, que meio que moldura esse quadro, e essa palhinha de cadeira aqui, né? Que é colada sobre a pintura, né? E aí dialoga com os outros elementos pintados mesmo, né? Quando o Picasso e o Braque eles começam a fazer essas colagens, você além de não conseguir penetrar na pintura cubista dentro de uma profundidade, eles começam a colocar elementos que estão no mesmo espaço que o fruidor, né? Que é a pessoa que está observando a obra, né? A cadeira, ela não está dentro da pintura, ela está colada sobre a pintura, né? E ela não é uma ilusão de um objeto pintado, é o próprio objeto que está ali. E aí, quando eles fazem esse movimento, modifica, assim, um embrião de toda uma modificação que vai se dar na forma de apreciar a arte, né? Que o Brian O'Donnell vai falar aqui, né? No momento em que a colagem foi colocada na indisciplinada superfície cubista, houve uma mudança instantânea. A colagem faz a superfície do quadro tornar-se opaca. Atrás dele existe simplesmente uma parede ou um vazio. À frente há um espaço aberto, no qual a percepção que o espectador tem de sua própria presença torna-se um espectro cada vez mais palpável. Expulso do Éden do ilusionismo, mantido afastado pela superfície literal do quadro, o espectador fica enredado nos vetores confusos que definem provisoriamente a acessibilidade modernista. Ou seja, é um momento em que a arte está propondo novas relações, não só da imagem, mas também entre o espectador e a obra, né? Quando você não tem mais esse ilusionismo que faz você entrar em uma profundidade ilusória no quadro, e você traz elementos do mundo incomum do observador, isso modifica toda a forma de apreciar e de fruir a arte. E aí a gente tem um exemplo mais falado disso nos papier collé, né, do cubismo, né, que são as colagens feitas sobre papel, né, e muitas dessas colagens tem um jogo também, por exemplo, que a gente tem um jornal, né, é muito comum eles usarem esses jornais, e as palavras que eles escolhem do recorte que eles fazem no jornal também tem um sentido dentro da poética do trabalho. E aqui, além do jornal, temos outros papéis, né? Papéis com estampas, né? Que um outro exemplo de um violino do Picasso, né? Ainda tem essa questão da análise da forma aqui, das possibilidades do objeto, né? E o jornal compondo com o desenho a carvão. Aqui já um do Braque, né? Aí, por exemplo, essa palavra aqui, gilete, né? Que lembra uma coisa de corte, né? Que é mais ou menos o que o cubismo faz com as formas, né? Corta elas para poder analisar elas melhores, né? Corta elas para poder ver elas numa simultaneidade de pontos de vista, né? Então, a palavra entra aqui dando um sentido a mais para uma operação que acontece no desenho cubista, né? E, em especial nesses papier collé, né? Que foram chamados, né? Que são papéis colados geralmente sobre sobre outros papéis, né?
e com jornais, e aqui no caso temos uma estampa de madeira, né, que imita uma madeira. Uma outra colagem do Braque também, né? Então, assim, a gente tem o Picasso, o Braque, os outros cubistas, né, trabalhando essas questões não ilusórias, né, na pintura e no desenho, né? E a gente tem outros artistas que também vão pegar essas mesmas questões de uma outra forma, de uma forma talvez um pouco mais radical, que é o caso do Kandinsky, né? Então, aqui eu coloquei o Kandinsky, o estudo dos elementos básicos, né? Ponto, linha e plano. O Kandinsky, ele percebeu, com todas essas coisas que estavam acontecendo na arte, que a pintura, ela não precisava falar de um motivo exterior a ela, né? Ela podia ser sobre os próprios elementos básicos dela própria, né? Tanto da pintura quanto do desenho, né? No nosso caso aqui interessa mais o desenho, por isso eu coloquei as obras de desenho. Então, assim, uma linha, ela não precisa estar representando um objeto ou estar representando uma paisagem. Ela pode ter valor nela própria, no caráter abstrato dela, né? Então ele começa a estudar essas relações entre ponto, linha e plano, né? Escreve até um livro sobre isso, né? Que é um livro importante assim na parte do estudo da forma, né? E aí aqui tem algumas imagens, né? Essa aqui é um exemplo disso, né? Correspondência interna entre um complexo de linhas e uma curva, que é uma ilustração desse livro, né? Ponto e linha sobre plano. Aqui uma outra possibilidade, né? Dessa interação, né? Entre linha ondulante acompanhada de linhas geométricas. Então aqui você tem a linha ondulante, né? E você vai compondo a imagem acrescentando outras possibilidades, né? Pedaços de círculo, né? Linhas retas, ritmos, né? Repetições de linhas, né? Dando ritmos. Aqui uma outra composição, né? Construção linear. Também uma ilustração do livro Ponto e Linha sobre Plano. Aqui um desenho feito basicamente com círculos, né? Com propriedade de ponto, né? Com a questão segundo Kandinsky, né? E isso confirmado depois por outras teorias de percepção da forma, que o ponto ele tem a propriedade de atração visual, né? Então, quando a gente olha aqui para esse desenho, os vários pontos dispostos no plano, né, do desenho, eles chamam a nossa atenção de maneiras e de intensidades diferentes. E como a gente não vê formas isoladas, quando a gente coloca eles uns aos lados dos outros, a gente vai tendo, então, toda essa dinâmica, né, que é criada por esse desenho. Aqui uma outra possibilidade de desenho, né, explorando esse ritmo, né, um desenho que eu gosto muito. E aí depois a linha vem solta aqui, né. Então, o Kandinsky nos apresenta algumas possibilidades para arte abstrata. Outras possibilidades aparecem também no trabalho do Mondrian. E eu trouxe o Mondrian para essa apresentação porque ele já explora um processo diferente em direção à abstração, né? Vamos ver aqui.
Aos poucos, Mondrian se distanciou das preocupações mundanas e contingentes para se aproximar de um ideal de harmonia que refletia sua busca pelo equilíbrio espiritual. Ele se aproximou da teosofia, né, nessa época, né, e tinha uma relação com a pintura muito ligada à espiritualidade, né? Esse é um parênteses meu. Então, voltando ao texto, no caso de suas pinturas de árvores, isso se refletiu em construções cada vez mais frias e esquemáticas, com estudos sobre os ritmos de crescimento arbóreo e suas estruturas orgânicas, que se formaram em arranjos complexos de linhas e planos. A cada novo trabalho, os ritmos foram se aproximando mais de uma geometrização e ordenação que tornam o motivo das árvores gradativamente menos reconhecível, até desaparecer e dar lugar à abstração pura, entre aspas, né? Então, vou pôr a imagem aqui, né? Então, a gente pega uma árvore como essa do Mondrian, que foi feita a carvão, né? E aqui a gente tem uma imagem bem reconhecível, uma figuração bem reconhecível do motivo da árvore, né? Uma árvore sem folhas, né? Secas, e embora tenha alguns tratamentos aqui que a gente não sabe definir bem o que é, a imagem de uma árvore é bem clara nesse trabalho, né? E aí o que acontece? Ele vai simplificando essa forma, aqui já na pintura, né? Mas também com tons de cinza, preto e branco, né? E aí o motivo já vai ficando um pouco menos reconhecível aqui, né? Até um desdobramento como esse, onde a gente só sabe que isso é uma árvore porque a gente viu os desenhos anteriores, né? Se a gente visse só esse trabalho, a gente não conseguiria fazer essa relação simples, porque já é um trabalho onde os aspectos abstratos estão no primeiro plano, né? Então, o Mondrian foi para exemplificar esse processo de uma figuração que vai sendo simplificada até chegar à abstração, né? Depois isso vai ter outros desdobramentos na pintura dele, né? Ele vai reduzir tudo aos elementos básicos também, que é as 3 cores primárias, né? As linhas verticais, horizontais, a cor branca, preto e cinza. Então, agora passando para uma outra parte da possível da arte, já entrando também na arte contemporânea, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a Mira Schendel, Cy Twombly, Arthur Barrel e as relações entre desenho e escrita. Segundo Frederico Moraes, foi em meados dos anos 1950, paralelamente ao crescente processo de abstração na arte, é que o desenho começa a ganhar autonomia e se destaca em exposições, salões e bienais. Nos anos 1960, desenhou-se muito e a maioria dos artistas dessa época passou a considerar o croquis, o bosquejo, como trabalhos finais autônomos, privilegiando o rascunho, a anotação, o lembrete. O desenho foi deixando de ser um servo da pintura para exercer sua autonomia. Então, o que acontece? Historicamente, o desenho sempre teve uma importância considerada menor do que a pintura, por exemplo, porque sempre foi visto como um trabalho ou de estudo ou de preparação para uma obra maior, né? E o que o Frederico Moraes está falando que em 1950, aqui no Brasil, o desenho começa a ganhar essa autonomia, né? Então a gente começa a ver o desenho não como um rascunho ou como uma preparação para uma obra maior, mas como um trabalho que tem valor em si. E tanto esses rascunhos como croquis, bosquejo,
é, passaram a ser vistos não como preparações para uma obra maior, mas como a obra em si. Então aqui a gente tem uma citação do Saul Levitt, que fala assim: se o artista leva a sua ideia adiante e chega a dar-lhe uma forma visível, então todos os passos do processo são importantes. A própria ideia, mesmo no caso de não se tornar algo visível, é um trabalho de arte tanto quanto qualquer produto terminado. Todos os passos intermediários, rabiscos, rascunhos, desenhos, trabalho mal sucedido, modelos, estudos, pensamento, conversas, interessam. Os passos que mostram o processo de pensamento do artista, às vezes são mais interessantes que o produto final. Então, olha que interessante isso que o Saul Levitt está falando, que no campo da arte não interessa só a obra final, né? O processo também é importante, né? O fazer também é importante, né? As coisas que acontecem durante a preparação de uma obra também podem ser vistas como um trabalho de arte, né? Então isso é muito interessante e é uma coisa que é um paradigma que vários artistas, principalmente dos anos 1960, 70 e em diante, adotaram como procedimento de trabalho mesmo, né? Então aqui essa relação do rascunho, do lembrete, né, da caligrafia, né? Olha como a Mira Schendel explora nesse desenho, né? A escrita usando várias formas de letra, né? Várias maneiras de escrever, uma rasura aqui, né? Tudo isso considerando como um trabalho final, né? E assim, na reprodução aqui no computador, a imagem fica mais fria do que ela realmente é. Ela é feita com tinta a óleo sobre um papel de arroz, ou seja, tem todo um trabalho com a textura do papel, com a delicadeza do material que está sendo usado. Mais para frente a gente vai ver isso melhor, tem umas fotos melhores. Aqui um outro exemplo, né, duas setas, né, feitas de uma forma bem simples, escrito aqui. Então, aqui, na obra de Mira, une-se a linguagem escrita à plástica, assemelhando-se, assim, o ato de escrever ao desenho, ao garatujar. As monotipias ocupam grande importância em sua obra, sendo que dos anos de 1964 a 1966 produziu mais de 10.000, algumas dessas expostas na 8ª Bienal de São Paulo, em 1965. Nos desenhos de Mira, a gestualidade é obtida através do constante exercício do traçar, que se faz em liberdade e delicadeza, em um processo artesanal, não somente manual, em traços lentos ou rápidos, sem contudo serem mecânicos, e que revelam uma apurada técnica de monotipia, evidenciando a corporeidade e sensorialidade do papel. Suas linhas de forma fina a espessas de gestos econômicos percorrem o papel japonês dialogando com o espaço vazio existente. Então aqui essa é uma fotografia que eu mesmo fiz na SP Art de 2014. Tinha um stand lá que tinha esses desenhos, essas monotipias, né, da Mira Schendel. E nessas fotos a gente consegue ver melhor a delicadeza do papel, né? Olha, e como elas eram apresentadas, né, num acrílico, né, transparente. E aí o desenho, a delicadeza do desenho dialoga com a delicadeza do papel também, né? Aqui o conjunto, né? Quando elas são dispostas também uma ao lado da outra, você começa a enxergar elas todas como um trabalho só, né?
uma relação que se estabelece entre elas, né? Então, depois da Mirachendo, eu queria falar um pouco sobre o Saitomble. Saitomble cria uma forma pensada e realizada de modo que apresenta um trabalho de linguagem. A relação que se estabelece com a caligrafia não pressupõe a imitação, e sim uma alusão à escritura, como também alude frequente à cultura, através das palavras que utiliza em sua tela, e o faz de maneira que transcende a própria caligrafia formal, composta de padronizações. As inscrições de Tomble são possuidoras de um traçar autêntico, em que a essência se dá através do gesto que a realiza e do resultado impresso na tela. Aí depois uma citação do Barthes, né? Essa arte de Tomble, impossível de se classificar, porque une com um traço inimitável a inscrição e o apagar, a infância e a cultura, a deriva e a invenção. Então, olhem, por exemplo, nessa tela dele, né? É uma tela de 2,28 metros de largura por 1,72 metro de altura, né? Ou seja, é uma tela bem grande, né? E quando você se aproxima desse trabalho, você tem uma sensação de que você está imerso nessa gestualidade que está impressa na tela, né? Então você vê uma tela que lembra um quadro negro desses de escola, né? Mas que tem todo um trabalho caligráfico que não quer dizer nada, né? Não é como uma escrita coerente com sequências de letras e de frases, né? Ele alude à caligrafia, né? Você vê essa relação com a escrita, mas é uma relação livre, né? É uma relação que deixa o gesto percorrer a sua visualidade sem precisar de uma relação semântica, né? Embora em alguns ele faz várias inscrições com lápis, mistura materiais, né? Giz de cera, lápis de cor, óleo, né? E às vezes escreve algumas palavras que aludem à antiguidade clássica, e tudo isso em formatos grandes, né, onde você tem essa sensação de estar imerso, né, e o gesto também é diferente. Se a gente pega um papel pequeno, nosso gesto é praticamente do antebraço e da ponta dos dedos aqui, né, e do punho, da mão, né. No Saitomble, todo o corpo percorre a tela, né. É uma relação que a gestualidade, ela pressupõe uma liberdade de movimento maior que o papel mais comum, né, no formato A4, mais que a gente usa, né. Então, agora do Saitomble, eu queria falar um pouco sobre os cadernos também, né, de desenho, né, que é uma parte que que tem uma produção muito interessante, né, e um artista, né, que trabalha aqui no Brasil, de origem portuguesa, mas trabalha no Brasil, que é o Arthur Barrio, ele tem cadernos bem interessantes, né? Então, os cadernos de Arthur Barrio provocam uma intensa convivência entre o desenho, a escrita e o registro fotográfico, fazendo com que uma temporalidade de iminência do que está por acontecer ou do que acabou de acontecer habite as páginas sucessivas de um caderno cuja cronologia é sem começo, meio e fim. Apesar da espacialidade se construir por meio de uma página depois da outra sucessivamente, as páginas dos cadernos se multiplicam no vai e vem de um folhear, sugerindo um movimento de ir e vir do próprio pensamento projetado em ação que se realiza, ao se realizar, se desfaz. O que fica do que escapa são os registros desses acontecimentos, regados pela iminência, desenhos rabiscos que se pensam desenhando.
Então, esse é um texto bem bonito da Edith Terdick, né, sobre esses cadernos do Arthur Barr. E aqui a gente tem, né? Então, assim, ele pensa em alguma relação, por exemplo, aqui expressionismo e cubismo com a África, e aí já faz uma relação com surrealismo, Oceania, uma associação livre que você pode fazer entre essas palavras, entre a imagem que ele cola aqui, né? E aí já vem um rodapé de carne que tem a ver com o próprio trabalho dele. Então você não precisa fazer essa leitura linear que a gente faria assim, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Reparem como eu comecei a olhar essa página de caderno de uma forma totalmente aleatória e que é uma forma de desenhar usando o caderno que permite isso, né? Aqui, ó. A incoerência e o escândalo ainda são necessários, né? Pensamentos, essa relação de uma ratoeira com o gesto gráfico ali, né? Dessa colagem. Aqui que parece ser um convite de exposição com algumas datas, né? Então, são cadernos que tem essa relação com o folhear muito interessante, né? Uma reação não linear, uma relação livre, né? E de associações livres como o próprio pensamento que é fugaz, né? Então, agora a gente já entrou, de certa forma, nesse campo expandido, né, do desenho, mas a gente vai ver algumas obras em que essa relação do desenho sair do suporte do papel e ganhar o mundo, em que há uma relação ainda mais explícita do que os exemplos anteriores que a gente viu, né? Frederico Moraes afirma que o desenho resiste, apesar de durante a história da arte, no próprio presente, não ter tido reconhecida sua importância e seu valor. Muitos artistas usaram e usam o desenho como um meio intermediário, sendo a preparação, projeto ou croquis de uma obra maior. E esses trabalhos não são mostrados, ficando restritos ao ateliê. Isso acontece em parte por desinteresse de mostrá-los dos artistas e também pelas instituições museológicas que não se interessam pela divulgação e promoção dessa linguagem. Moraes argumenta que durante muito tempo o desenho foi visto como uma arte menor, sua prática consistia em um destramento da mão. Frederico Moraes acredita que hoje o desenho é tudo, uma vez que seu campo de atuação se expandiu, envolvendo todas as técnicas e práticas artísticas. Deixou seus limites para englobar toda ação feita, não importa com que suporte ou material. É qualquer coisa que faça um artista, através de sua articulação, emergir um sentido, ainda que muitas vezes ambíguo e obscuro até mesmo para o artista. Logo, o desenho escapa a qualquer definição prévia, uma vez que sua prática transcende e transgride todas as hierarquias e permite todas as virtualidades puras e impuras. Então, o que é esse campo expandido do desenho que a gente está querendo entender aqui, né? Como o próprio nome diz, é uma expansão do campo do desenho. E também não só do desenho, como das outras disciplinas das artes plásticas, como a pintura, a escultura. E tudo que era feito em termos de desenho antes em um suporte bidimensional, pequeno, né? Se expandiu para outras formas, outras maneiras de desenhar e de pensar a relação entre obra e fruidor, né, o observador, entre obra e mundo, né, entre a obra e a cultura, entre o observador e a cultura, né? E aí, para exemplificar essas possibilidades, né, algumas delas que foram feitas, né,
gente tem aqui uma obra, por exemplo, da Rebecca Horn, que ela faz uma máscara cheia de lápis presos nessa máscara, né? E ela passa a desenhar com o movimento da própria face, indo de um lado para outro, né? E aí, o que está interessando não é só o resultado que está impresso, feito pelo lápis. A própria maneira dela desenhar é a obra em si, né? Não teria muito sentido fotografar só o que ficou desenhado pelos lápis, né? A foto aqui, como a gente está bem vendo, né? A presença da artista fazendo essa performance, né? Desenhante é importante também. Passa a ser parte da obra também essa presença. Aqui um outro exemplo, né? Que é o do Nam June Paik, né? Que é a performance Zen para a cabeça, né? Que ele então mergulha o cabelo numa tinta, né? E vai desenhando com o cabelo num papel estendido ao longo do chão, né? A mesma coisa da anterior, né? A ação performática é tão importante quanto o resultado em si, é parte da obra, né? Aqui outra possibilidade é o Sol Levite, né? O Sol Levite, o desenho dele tem uma coisa interessante, que não precisava necessariamente ser ele que executasse o desenho. Ele fazia um projeto descrevendo como o desenho poderia ser feito e outras pessoas executavam esse desenho. Então aqui é um desses, né? Feito por esses projetos dele, né? Outro também. Outro, assim, desenhos grandes, né? Colocados em grandes espaços também, né? Outra possibilidade de desenho. Mais desenhos, né? Feitos por uma orientação dele, né? Aqui outra possibilidade é o Vic Muniz, né, que trabalha com essas ilusões da arte, né? Por exemplo, essa obra ele fez em uma mineradora, né? E é uma fotografia aérea de uma chave desenhada com tratores, escavadeiras, GPS, tudo para realizar o desenho, né? E aqui a gente tem uma obra que parece ter sido feita da mesma forma, só que não foi, né? A gente tem aqui, então, um desenho feito num pedaço muito pequeno de terra, que parece essa fotografia aérea, né? E aí fica essa ilusão. O que é real, né, na fotografia, né? Tanto essa como a anterior parecem ter sido feitas por uma fotografia aérea, feito em uma área de mineração. Só que uma foi feita realmente dessa forma, só que a outra não. Ou seja, então a fotografia, a gente tem muito uma ideia cultural que ela traz uma realidade, né? Mas, na verdade, a fotografia ela traz a edição de um olhar que pode ser muito enganoso, né? Então, assim, o Vic Muniz está trabalhando com essas questões nesses desenhos, né? Aqui um outro interessante nesse sentido, né? A gente olhando essa fotografia do artista Imiran Qureshi, que chama Bênção sobre a Terra de Meu Amor, ele é um artista do Paquistão, né? E a gente olha, assim, esse prédio paquistanês, assim, desse ponto de vista, e pelo histórico de terrorismo e de guerras que acontecem nessa região,
parece que ali houve um massacre, um ataque à bomba, alguma coisa desse jeito, e que o chão está sujo de sangue, né? E aí, quando a gente aproxima, a gente vê que esse vermelho, na verdade, são desenhos muito delicados que ele faz com referências às iluminuras persas antigas, né? Que eram dessa região também, né? E aí a gente tem esses padrões aqui decorativos, né, das iluminuras feitos de uma forma muito delicada, né? E aí a gente vê essa relação, né, entre uma coisa bonita, delicada, que é a vida humana, né, que é a cultura e tudo, né? E essa ameaça, né, por essa a ação da guerra, da destruição, da falta de entendimento, né, entre os homens, né? Então, assim, ele lida com essas questões, eu acho, de uma forma expandida, né? Um desenho expandido também, né? Outra possibilidade é o grafite, né, que ocupam os muros das cidades aí afora, né? A gente vê muitos exemplos disso no cotidiano, né, da cidade e tudo. E aqui eu coloquei uma obra do Banksy que para ilustrar, né, essa relação do desenho com a cidade, com a superfície, né, da cidade. Aqui o Campo Relampejante, do Walter de Maria, né? Então, é um desenho feito por... Ele dispõe vários para-raios numa região onde ocorre muito... Tem muita incidência de raio, né? E aí, em dias de tempestade, né? Esses raios começam a cair nesses para-raios e a formar esses desenhos, né? Então já uma coisa da land art, né? Da arte na natureza, né? Na paisagem, né? Não uma representação da paisagem, mas uma arte que está na própria paisagem, né? Assim como o Jato em Espiral, né? Do Robert Smithson, né? Que é um espiral que se projeta para dentro de um lago, né? Feito com pedras, com elementos da própria paisagem, né? E aqui o Richard Long, né? O Richard Long também é um artista bem interessante, que ele fazia arte ao fazer caminhadas, né? Então, uma coisa bem meditativa, bem espiritualizada. E durante essas caminhadas, geralmente em lugares remotos, como desertos, montanhas, ele, no meio da caminhada, ele organizava algumas pedras, como nesses dois exemplos, né? Uma no Japão, outra na Escócia, né? E fazia linhas, outras vezes fazia círculos, né? Então, assim, a linha é um principal elemento do desenho, né? Como a gente viu, né? E aqui ela é uma forma expandida de produzir uma linha no desenho, né? Uma forma ampliada, né? Então, para fechar, né, eu pus a imagem que abre essa apresentação que eu fiz, né, que é uma relação de um trabalho bem assim recente, né, de 1976, né, dos artistas Cristo e Jean-Claude, e a muralha da China, né, que foi feita no século XVI, né. Então, assim, o Cristo, ele faz essa imagem, se eu não me engano, na Califórnia, né? Ele estende todo um tecido, fazendo um muro assim, né, na paisagem, e esse tecido que ele coloca sobre a paisagem, que se torna uma espécie de cerca ou de muro, que tem o nome cerca contínua, né? Ela desenha a paisagem, e a paisagem desenha ela de acordo com a topografia, com os acidentes geográficos da região, né? Então ela tem uma qualidade de linha. E a muralha da China, né? Claro que ela não foi pensada como uma obra de arte, como o Cristo, que já estava trabalhando com esses conceitos, né? De land art, de campo expandido. A muralha da China foi feita por uma
necessidade de proteção, né, bélica, né, da China, né, para evitar invasões e tudo, né, para ter essa função de proteger e isolar o país mesmo, né, dos ataques que poderiam vir externamente, né? Mas olha que interessante quando a gente coloca uma coisa do lado da outra, né? Como que essa muralha da China também desenha a paisagem, como ela faz uma linha sobre a paisagem. E como a paisagem tem um relevo diferente da imagem do Cristo, né? E da Jean-Claude, a qualidade da linha também é diferente, né? A linha da muralha da China é mais retorcida, né? A linha do Cristo e da Jean-Claude já é uma linha mais suave, né? Que faz. Então, eu queria terminar agora com as referências, né? Que eu usei, né? Então, assim, essas referências, elas seguiram as regras da BNT e caso, assim, queiram saber cada texto que eu peguei, está tudo indicado lá segundo as normas da BNT. Basta vocês voltarem o vídeo, pararem a apresentação em cima do texto, que lá vai ter a indicação de onde foi que eu tirei essa referência. Algumas são referências diretas, outras são referências indiretas. As que são referências diretas estão indicadas com o sobrenome, né? Todo maiúsculo do autor, o ano e a página, né? Aqui é uma referência indireta, tem só o nome do autor e o ano, né? Então, essas são uma parte das referências, né? As referências de internet também, as referências das imagens estão todas aqui. Então, assim, se você viu essa apresentação até esse ponto, assim, eu agradeço muito a sua atenção e se quiser se inscrever no canal, se gostou pode dar um like e assim eu finalizo então essa apresentação. Obrigado por você que assistiu até agora.